Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O vídeo de hoje é altamente intrigante porque ele mostra a biografia e o currículo de algumas personalidades dos Estados Unidos, né, ligadas ao Departamento de Estado, ao Departamento de Defesa, ao Congresso americano, né, a todos eles altas personalidades, gente do primeiro escalão, e que estão gravitando em torno da política brasileira, né, visitando o nosso país, confabulando com algumas personalidades aqui no Brasil. Esse vídeo é um alerta para vocês entenderem quais são os interesses dos Estados Unidos no Brasil e aonde eles podem chegar. Acompanhem conosco. Bom, o primeiro deles é o secretário de Defesa americano, né, o Lloyd Austin, que é general da reserva dos Estados Unidos. O Austin é general de 4 estrelas da reserva do exército americano e agora comissionado no cargo de secretário da Defesa no governo Joe Biden. Bom, gente, o Lloyd Austin ele tem uma carreira brilhante no exército dos Estados Unidos, né? Mas o ponto que interessa para a gente é os anos de 2013 a 2016 da administração Barack Obama, quando ele foi CENTCOM. Por quê? Existe um depoimento dele no Senado dos Estados Unidos, em que ele é inquirido por diversos senadores, inclusive o John McCain, sobre a participação dos americanos na operação Timber Sycamore. O que era Timber Sycamore? Era uma operação secreta da CIA, tá? Para apoiar os rebeldes anti-Assad. Só que o que acontece é o seguinte: a CIA vendeu para o governo Obama que eles iriam apoiar rebeldes moderados contra o Assad. Se é que alguém acredita que existe um rebelde moderado no Oriente Médio, né? Resultado, o que foi que aconteceu? A Al-Qaeda se infiltrou no programa e ela dominava completamente os rebeldes que eram apoiados pela CIA, ou seja, a CIA gastou 1 bilhão por ano. E esse dinheiro, esses recursos, né, o que chegou dele, foi parar nas mãos da Al-Qaeda. Aliás, é bom que se abra um parênteses aqui, tá, pessoal? Esse dinheiro, 1 bilhão por ano para financiar rebeldes anti-Assad, 53 bilhões de dólares para a Ucrânia sem fiscalização do Senado, esse dinheiro não tem fiscalização nenhuma. Ninguém garante que todo esse dinheiro chegou no fim a que se destina. Há uma suspeita muito grande que essas verbas aí não carimbadas do Departamento de Defesa, Departamento de Estado, ajudem a financiar campanhas políticas nos Estados Unidos, principalmente no Partido Democrata, tá? Provavelmente é um sistema que se retroalimenta. Quem acha que o Petrolão foi um grande escândalo, o Petrolão perto desses casos aí é uma gorjeta, tá? Eu vou deixar o link aqui com o depoimento do general Austin, né, no Senado, mas vocês veem que ele está visivelmente nervoso, constrangido em depor para os senadores, porque provavelmente no Senado ele disse muito menos do que ele sabia sobre o apoio da CIA à Al-Qaeda na Síria. Mas tem mais coisas dessa operação que provavelmente o Lloyd sabia. E esse é o Christopher Stevens, né, embaixador americano assassinado na Líbia em 2012. O Steven, ele era o ligação entre as armas do Gaddafi, as armas que foram capturadas do exército Gaddafi, que foi derrotado na insurreição líbia, e que iam parar, né, nas mãos dos insurgentes da Síria. Essa morte do Stevens nunca ficou muito bem esclarecida, ela é bastante nebulosa, mas o fato é que ele era o ligação da Timber Sycamore, né, da triangulação que ia das armas do Gaddafi para os rebeldes na Síria. Bom, para vocês entenderem como é que a coisa funcionava. Essas armas que estavam em depósitos, né, do exército Muammar Gaddafi foram retiradas pelos americanos e eram enviadas para os rebeldes sírios anti-Assad na Síria. Com a morte do embaixador, né, Christopher, essa operação foi interrompida. Os americanos começaram a fazer o seguinte: eles compravam armas nos Balcãs, né, provavelmente Croácia, talvez Sérvia, enviavam para campos de treinamento na Jordânia, onde esses rebeldes eram treinados. Bom, para resumir a ópera, o que é
que o general Austin, né, que tinha conhecimento de todas essas operações, soubesse, ele não falou nada no Senado. A verdade é que ele protegeu, né, o presidente Barack Obama até onde pôde. Então, depois disso, qual foi a recompensa? Em 2016 ele passa para a reserva, vai ser um alto executivo, tá, da Rachel, e quando ele sai da empresa algum tempo depois, ele recebe um bônus aí de quase 3 milhões de dólares. Ele hoje é um homem milionário. Depois ele militou também aí em diversas grandes empresas americanas, sempre recebendo bônus vultosos, até assumir o cargo de secretário da Defesa, né, cujo salário aí não é nada comparado ao que ele andou recebendo aí, principalmente na Raytheon, que é uma das maiores fabricantes de armas do mundo. Então, é aquela história, né, gente? Com um currículo desse, quem acha que o general Lloyd Austin, né, veio aqui para tratar de inclusão de mulheres das Forças Armadas, é muito inocente, né? Mas vamos ver a nossa próxima convidada, a próxima visitante de Brasília. Essa bonita senhora da foto é Victoria Nuland, alta funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Ela esteve na Ucrânia em 2013 para 2014 durante a chamada Revolução da Dignidade, ou Revolução do Maidan. Ela foi responsável pelo apoio a grupos de manifestantes que derrubaram o presidente Viktor Yanukovych, que tinha uma aproximação com a Rússia. Nessas fotos aí vocês veem a Victoria Nuland distribuindo bolinhos em Kiev. Bom, gente, o que acontece? Em fevereiro de 2014, ela foi gravada conversando com o embaixador da Ucrânia, o Geoffrey Piat, né, dizendo que o melhor candidato que ela queria colocar, né, como primeiro-ministro, o Arseny Yatsenyuk, essa pessoa que aparece aí, né, na foto. Só que eu vou deixar o link aqui depois para o YouTube, né, o embaixador, ele questiona ela, né, sobre se não deveriam consultar a União Europeia, né? E ela fala textualmente, foda-se a União Europeia, tá aí na gravação. Bom, aí eu vou mostrar para vocês o que o Yatsenyuk fez logo que ele assumiu o governo da Ucrânia. Bom, isso é a reportagem, eu vou deixar o link para vocês na descrição, né? Logo que o Yatsenyuk, o protegido da senhora Nuland, assume o governo da Ucrânia, ele autoriza, tá, a transferência de 33 toneladas do ouro ucraniano para os Estados Unidos. Tem aí fotos do embarque em aeronaves. Bom, mas não para por aí, tá, gente? Esse ano, quando teve a invasão da Ucrânia, a Victoria Nuland foi intimada pelo Senado americano, apareceu toda humilde ali, né? Onde ela admitiu que os Estados Unidos tinham laboratórios, né, de experimentos biológicos na Ucrânia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Isso é pavoroso, tá? Ela admitiu no Senado, falou, não, realmente nós tínhamos esses laboratórios, que levanta muitas dúvidas aí sobre a origem do vírus da Covid-19, tá? E aí vocês veem então, né, a visita da Victoria Nuland em maio de 2022 no Brasil, onde ela disse que os Estados Unidos querem uma eleição justa no Brasil, né? A mesma mulher que colocou um homem no governo da Ucrânia que saqueou os depósitos de ouro de Kiev e os enviou para os Estados Unidos. Quem acredita que a Victoria Nuland quer o bem do Brasil também deve acreditar em fadas, duendes, leprechauns, etc, etc, etc. Bom, a próxima, né, é o Jake Sullivan, que veio ao Brasil em agosto de 2021, um pouco antes das manifestações do 7 de setembro. Ele provavelmente veio aqui advertir o governo Bolsonaro. Bom, gente, o Sullivan, ele é uma pessoa, ele chega a ser caricato, ele tem um histórico de fracasso, aquele cara que ele começou como ajudante de alguns juízes importantes nos Estados Unidos, fez carreira dentro do Partido Democrata, ajudando a fazer campanha, né? Aquele cara que está sempre gravitando em torno de estrelas da política como a Hillary Clinton, o Biden, o Obama, etc. Ele foi subindo, chegou ao cargo de conselheiro de segurança nacional. Aquele cara que ele chega porque alguém olha e fala, pô, não tem mais ninguém, então bota esse cara aí. O Sullivan, ele tem uma coleção de fracassos. Tudo que ele pôs à mão, é engraçado isso, deu errado nos Estados Unidos. Então ele foi
aconselhou com o caso de Mianmar, a junta deu um golpe e inclusive andou até fuzilando alguns prepostos americanos aí nos últimos dias. Ele também ajudou a preparar uma política contra o Irã que acabou não dando certo. Fez ameaças à Rússia, a coisa não funcionou. No trato com a China também não tem conseguido muita coisa. Mas ele veio aqui efetivamente para dar um chega para lá no Bolsonaro. Essa que é uma verdade. Só que tem uma coisa do Sullivan que eu preciso colocar para vocês, tá? Para mostrar quem é esse homem e o que ele representa no aparato político americano, principalmente no Partido Democrata. Vamos dar uma olhada. Eu vou deixar essa matéria aqui para vocês, mas está aqui o seguinte, né? Vazou um e-mail do Sullivan em 2012 para então secretário de Estado, a Hillary Clinton, dizendo que a Al-Qaeda está no nosso lado da Síria, né? Ele trabalhava no Departamento de Estado naquela época. Ou seja, o Departamento de Estado dos Estados Unidos sabia que eles estavam indiretamente colaborando com dinheiro e armas para a Al-Qaeda na Síria, visando derrubar o governo de Bashar al-Assad. Ou seja, os americanos, né, davam dinheiro para a organização terrorista que derrubou as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 em Nova York. O Sullivan sabia disso tudo. Como ele não está na cadeia, né, alguém tem que explicar isso. E como não poderia deixar de ser, ele também fazia uns freelancers, né? Porque afinal de contas a vida é difícil. Ele andou trabalhando para a Microsoft, né? A primeira vez em 2017, daí ele ganhou 135 mil dólares. Depois em 2020, como vocês podem ver aqui na tela, ganhou 45 mil dólares da Microsoft. Não é nada perto dos bônus, né, gordos aí que o general Lloyd Austin recebia da Rachel. Mas, né, eu acho que está aí na altura da incompetência do Sullivan. Essa é uma reportagem da Business Insider, né, desse ano, aí, dizendo que no ano passado o Sullivan teve uma reunião com o príncipe Mohammed bin Salman, MBS, que vocês veem aí na foto, e o príncipe começou a gritar com ele porque o Sullivan foi falar do assunto aí do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, né, que foi picado em pedacinhos na Turquia a mando do MBS, né. E foi uma cena constrangedora. A Business Insider, ela cita o Wall Street Journal, que é a fonte original dessa reportagem, né? Considerando-se o histórico de trapalhão do Sullivan, né, é bem provável que isso seja verdade. Gente, essa história, né, do príncipe saudita já mostra bem a arrogância, né, desses prepostos americanos. O Sullivan entra na Arábia Saudita, né, e quer cantar de galo para cima de um príncipe que é uma pessoa complicadíssima. O MBS, todo mundo que conhece, que já tratou com ele, sabe que ele é uma pessoa muito complicada. O Sullivan levou a pior lá. Foi escandaloso a gritaria que o príncipe fez com ele. Diz que ele colocou o rabo entre as pernas e não falou mais nada para o potentado saudita. Foi bom porque ele poderia ter saído dali da mesma forma que o Khashoggi, ou seja, em episódios, se é que me entendem. Bom, então isso mostra, né? Ele só é levado a sério aqui no Brasil, essa que é a verdade. Ele vem aqui no Brasil, a imprensa, o Sullivan, mas na verdade o sujeito é um janota e um trapalhão. Mas ele tentou interferir no Brasil, essa que é a verdade. Vamos ver o próximo agora. Esse homem é John Kerry, se não um dos mais ricos senadores dos Estados Unidos. Na sequência vocês podem ver uma foto de 1962, ele no iate da família Kennedy, esse rapaz jovem de branco aí. O Kerry sempre foi muito bem relacionado nos Estados Unidos, a família dele sempre foi muito rica. Bom, gente, o Kerry lutou na Guerra do Vietnã pela Marinha dos Estados Unidos, né? Ele foi condecorado lá, mas quando ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos contra o George W. Bush, algumas entidades de veteranos questionaram a atuação dele. Lógico que pode ser intriga política, mas dado, né, alguns comportamentos do Kerry posteriormente, ao longo da sua vida, a gente começa a questionar se essas denúncias aí das associações de veteranos não tinham lá seu fundo de verdade, porque o Kerry não se revelou um político muito afinado com os interesses do povo americano, não. Ele apoiou a invasão do Iraque, que morreram milhares de americanos, tá? Ele apoiou a
a derrubada do Gaddafi na Síria, que resultou aí em conflitos, que morreu até o embaixador dos Estados Unidos lá, e ele apoiou também a intervenção americana na Síria, né, apoiando grupos rebeldes aí que resultaram, né, como eu já falei aqui, no caso do Lloyd Austin e Jake Sullivan, que resultaram no apoio indireto à Al-Qaeda, o apoio com dinheiro e armas dos Estados Unidos. O Kerry sabia disso e apoiou essa iniciativa. Aqui nessa reportagem diz que o ISIS, né, ou Daesh, estava levantando a possibilidade de atacar Damasco e adiante, né? E ele explicou que os americanos sabiam disso, mas eles viam nisso uma oportunidade de obrigar o governo do presidente Bashar Assad a negociar. Ou seja, eles não só apoiaram, né, tacitamente dessa forma, mas a gente sabe que houve um apoio material ao Estado Islâmico, ainda que indiretamente. Então, eu acho que isso já dá uma boa medida de quem ele é, mas vamos ver agora qual é o relacionamento dele com o Brasil. Bom, aí vocês coloquem a pesquisa, né? John Kerry visita Brasil, vocês vão ver o seguinte, que ele vem aqui para sempre duas coisas, né? Uma, pressionar o Brasil contra desmatamento, né? Ele pode desmatar os Estados Unidos, eles podem arrebentar com Síria, Líbia, Iraque, etc., mas o Brasil não pode cortar uma árvore na Amazônia. E outro também, ele veio aqui no governo Dilma, né, para tentar consertar uns escândalos de espionagem que tiveram e que foram denunciados pelo Snowden. Ou seja, esse cara só vem ao Brasil para predar, mas tem mais. Bom, aí vocês veem uma ativista, a tal de Sônia Guajajara, relata John Kerry sobre desaparecidos na Amazônia. Quer dizer, essas pessoas vão bater na porta de um dos maiores predadores internacionais que existe nos Estados Unidos, né? E pedem a ingerência dele no nosso país. É o cúmulo do absurdo, né, gente? Esse Kerry talvez seja o pior de todos essas tristes figuras que nós apresentamos no vídeo de hoje. Ele é um predador mesmo, um representante puro do globalismo aí, que representa o capital financeiro internacional que entra em países para sugá-los. E é triste, né, para dizer o mínimo, como tem brasileiros que vão lá chamar esse homem para vir intervir em questões do nosso país. É um homem que só predou países a vida inteira. Começa como tenente na guerra do Vietnã, agora como secretário de Estado aprontou o diabo aí com diversos países. Mas vamos conhecer mais um da nossa lista macabra. E essa é uma matéria sobre o diretor da CIA, né, William Burns, que esteve no Brasil o ano passado. Ele teria advertido o governo Bolsonaro para parar de atacar o sistema eleitoral. Vamos saber então quem é o William Burns. Bom, gente, o William Burns é um diplomata de carreira, né? Mas ele não é um diplomata qualquer, ele é brilhante. Ele foi embaixador dos Estados Unidos na Rússia de 2005 a 2008. E ele entende muito bem a mentalidade russa. Ele teria advertido os americanos de que a Ucrânia era a linha vermelha. Tentar trazer a Ucrânia para a OTAN, etc., uma linha vermelha não só para o Putin, mas para boa parte da sociedade russa. E ele teve um bom professor, ele foi assistente da Madeleine Albright, né, uma das secretárias de Estado mais linha dura da história dos Estados Unidos. Ele também foi subsecretário do Departamento de Estado americano e agora é o atual diretor da CIA. É aquela história, vai. Eu acho que o Burns está no mesmo nível da Vitória Nuland. Ele é brilhante, não há dúvida com relação. Os outros que eu citei nem tanto, mas o Burns é brilhante e a Vitória Nuland também. São muito competentes naquilo que fazem, né? E ele está no cargo certo como diretor da CIA. Ele atingiu praticamente o ponto alto da carreira. Dali só se ele for presidente da República dos Estados Unidos ou, né, secretário de Estado americano. Mas o fato é que ele é uma pessoa de muita capacidade, provavelmente o Biden bota muita confiança nele, e se ele veio aqui, ele e todos esses outros que eu mostrei aqui, que estão interferindo direto ou indiretamente, significa que o governo Biden, ele quer um direcionamento no Brasil. Aí as pessoas vão perguntar para mim, mas ele quer o Lula ou o Bolsonaro? Não, os dois tanto faz para ele quer um governo fraco.
Quem quer que entre no Brasil? Essa turma veio aqui para isso, para criar condições, as pré-condições, para que quando esse governo entrar já seja aí um títere, né, um puppet, né, uma marionete na mão dos Estados Unidos. É isso o que se quer para o Brasil, por isso que essas pessoas todas têm visitado o nosso país. Não é comum isso, em um ano, essa quantidade de autoridades virem visitar o Brasil. Tem gente que acha que é coincidência. Nesse jogo, que nós ensinamos vocês a jogar aqui no canal Arte da Guerra, não tem coincidência, gente. Tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Não existe acaso nesse jogo. Não é um jogo de dados, é um jogo de estratégia. Essa é que é a verdade. É um jogo de planejamento, um jogo de intenções prévias. Então, eu queria colocar para vocês exatamente isso. Vocês viram agora o perfil das pessoas que visitaram o Brasil, desses altos dignitários, são todas pessoas muito comprometidas, não com a sociedade americana, mas com o establishment, com o deep state dos Estados Unidos, e eles têm interesses bastante nebulosos com relação ao futuro do Brasil e dos brasileiros. Bom, pessoal, nós separamos para vocês uma seleção de livros de inteligência e espionagem, tá? Então, as grandes agências secretas, Guerra nas Sombras, esse aqui do KGB também, que muitos métodos do ex-KGB são usados até hoje, Espião e Traidor, tá? Uma história da Guerra Fria, História da Espionagem, que é bastante conciso, né? Desinformação, esse livro é famoso, tá? Os Carrascos do Mossad, que não poderia faltar, a história do Edward Snowden, um dos maiores golpes de espionagem desse início de século, manual oficial da CIA também, muito interessante, mais um livro do Mossad que, lógico, nunca pode faltar aqui no canal Arte da Guerra. Todos esses livros se encontram na lista de desejos da Amazon. E sempre que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Você pode entrar por esse QR Code ou através do link na descrição deste vídeo. Então, gente, vocês vão chegar na conclusão que o Brasil está sendo visitado por uma série de autoridades do governo dos Estados Unidos que são especializados em desestabilizar ou derrubar governos mundo afora, cada um dentro da sua especialidade aí, né? Cada um tem um tipo de formação, mas todos eles ligados a think tanks, grandes corporações, né? Ou entidades aí que na verdade são braço do governo americano, tipo o NED, o National Endowment for Democracy, que é um braço da CIA usado para, eles dizem que é para promover democracia e conversa, na verdade é para derrubar o governo. Então o Brasil, na verdade, ele é alvo, só não vê quem não quer. Bom, gente, quem chegou até aqui com esse vídeo já deve ter entendido que o jogo é pesado. Eu vejo muita gente na direita e na esquerda achando que o governo Biden tem um lado, né? Não, eles torcem pro Bolsonaro, ou senão eles querem o Lula. Não tem isso. Eles querem instabilidade, eles querem um governo fraco. Seja quem for, se entrar o Lula, entrar o Bolsonaro, vão tentar enfraquecer. Por quê? Porque não interessa um Brasil pujante, um Brasil potência, um Brasil competindo com os Estados Unidos pela hegemonia na América do Sul. Essa que é a realidade, além, lógico, das vantagens que eles vão obter aqui em termos de contratos, privatizações, etc. No momento atual, parece que a política do Biden vai em favor do Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E é irônico, né? Porque foi sob o governo Obama que o PT foi derrubado aqui no Brasil. Os documentos sobre isso, tem um depoimento do John Kiriakos, ele é ex-agente da CIA, ele dá um depoimento para Sara Vivacqua, né? Vocês procurem na internet, vou deixar o link aqui na descrição. E ele fala explicitamente que o pessoal da Lava Jato recebeu o apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ou seja, o Partido Democrata ajudou a derrubar o PT aqui, agora quer ele de volta, porque sabe que vai ser um governo mais fraco, eles têm mais condições de desestabilizar. O jogo na América Latina, ele funciona dessa forma, você ajuda a promover governos que você já sabe que vão entrar enfraquecidos, é assim que a coisa funciona, é isso que essa turma veio fazer aqui esse ano, criar já o clima, né, para criar as condições para um clima de instabilidade nos anos que se seguem depois desse pleito aqui agora em 2022. De maneira que eu acho que ninguém deve ter ilusões, tá? Tanto a direita quanto a esquerda, que os brasileiros precisavam fazer uma frente nacionalista, uma frente de união suprapartidária, supraideológica, né? Que privilegiasse os interesses brasileiros. Nós não estamos vendo isso daí no momento. Mas é aquela história, né? É uma situação que está sendo criada que todo mundo vai ser prejudicado no futuro, mais cedo ou mais tarde. Todos vão ser prejudicados, tá? Os interesses dessas grandes corporações, porque na verdade
essa turma toda, a Vitória, o Lloyd Austin, né, esse pessoal todo, eles não representam, na verdade, nem os interesses dos Estados Unidos, são interesses de grandes corporações financeiras aí que sugam, né, países mundo afora. E o Brasil é uma grande presa para essa gente. Então, o alerta foi dado. Acredita quem quiser, as provas estão aí, as evidências estão aí, vocês aprofundem as suas pesquisas. Eu já vou avisando, quanto mais vocês pesquisarem esse assunto, mais horrorizados vocês vão ficar. Até mais, pessoal.